pues tú eres nuestra madre. O Feminino do Ser. Para acabar de vez com a costela de Adão. Por Annick de Susnel. Instituto Piaget. Crença e Razão. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, comprem o livro. Principalmente os ouvintes portugueses têm essa possibilidade com muito maior facilidade, pois este livro veio de Portugal diretamente até mim para que fosse gravado. Isso graças aos ouvintes que contribuem. Seja você também um auxiliador deste trabalho, deste canal, daquilo que eu faço. Isso é possível através de Pix, de Apoia-se, do Vaquinha. Os links estão no descritivo. No descritivo também há o link para a lista de desejos da Amazon, a qual contém livros que podem ser comprados e que chegam até mim para que sejam gravados. E também curtam, compartilhem, comentem. Tudo isso faz uma enorme diferença no canal. Inscrevam-se. Gerando engajamento, esse conteúdo pode ser disseminado a mais pessoas, gerando a oportunidade de que mais pessoas entrem em contato com esse conteúdo, ampliando o meu trabalho e também o conhecimento no mundo. Muito obrigada a todos pela presença. Capítulo 1. Isha Lilith. Ó tu em mim, encordoada no coração do nada. Ó tu em mim, encordoada no coração do nada. Esta é, pois, a letra Bet, e com ela toda a humanidade que só está no mundo para germinar o seu Deus. A sua feminidade, afirmada logo no princípio do criado, situa-se sobretudo na sua dupla função de filha e de esposa. A primeira palavra do livro do Gênesis enuncia o seu mistério. Bereshit, no princípio, é também Bar Eshit, deponho um filho, surgido do nada, Bat Reshi, o meu princípio na minha filha, na virgem com quem construo, Brit Esh, uma aliança de fogo, aliança de amor, assim como Elohim, e Barashit, cria e enuncia enquanto fundamento, Shet, a letra Yud, Yud Re Vav Re, eu sou. Bereshit, Bar Eshit, Bat Reshi, Brit Esh, Barashit. Elohim constrói uma aliança de amor com sua filha, virgem, que tem por fundamento o filho, Yud Re Vav Re, germe. Eu sou em devir de ser. Ao realizar o filho, ela atingirá a deificação e será introduzida na dimensão de esposa. Mas este princípio ontológico divino, embora presente no mais profundo do ser, é por nós esquecido, naufragados que estamos no mundo exterior do exílio. Assim, quando no 6º dia do Gênesis se diz Elohim cria Adão à sua imagem, a imagem de Elohim, ele cria-o, macho e fêmea, ele cria-os. Só lemos estas palavras com os nossos olhos de exilados. Só lhes compreendemos o sentido na sua relação com o que elas evocam da planície de Shnear, e reduzimos a sua mensagem às categorias animais de que o nosso mental é prisioneiro. No entanto, este veículo aplica-se essencialmente a uma outra dimensão do criado, aquela que é de ordem ontológica e que todo o Adão, todo ser humano, contém em si, no seu oriente, a montante do exílio. Essa dimensão ontológica é recuperável por aquele ou aquela que se vire para o seu oriente. E isso é possível de realizar na pessoa de cada um,
no seio de um Adão coletivo ainda implicado no estado de pecado. Atravessando toda a planície de Shner, esse mundo arrancado à realeza divina pelo Satã inimigo, uns identificam-se com o seu condicionamento trágico, os outros diferenciam-se dele e devolvem a Deus o seu lugar de pai e de esposo. Este último estado é difícil de viver, mas é possível e totalmente libertador na força da redenção e com o Cristo. Vou agora explicar-me sobre estes diferentes aspectos, afastando de momento o discurso bíblico de ordem animal, que reencontraremos com tanto mais compreensão quanto tivermos clarificado a ordem ontológica da narrativa portadora de sentido. A palavra hebraica zahor, macho, é também o verbo recordar-se. Assim, é fundamentalmente macho aquele ou aquela que se recorda deste outro lado dele, dito fêmea, nakov, o que significa furo ou o verbo furar, e não é estranho a ideia de nomear, porque no mais fundo desse furo fêmea está o nome, germe de eu sou, fundador do ser. Então a palavra hebraica zahor, macho, é também o verbo recordar-se. É fundamentalmente macho aquele ou aquela que se recorda deste outro lado dele, dito fêmea, que é nakov, o que significa furo, ou o verbo furar. E não é estranho a ideia de nomear, porque no mais fundo deste furo fêmea está o nome, o germe de eu sou, fundador do ser. A letra Beit, como estamos lembrados, esconde o segredo da Torá e já nos revelara a estrutura da filha, Bat, grávida do Yud. E a filha, lembremo-lo, é todo o ser humano, o Adão, porque o Adão é feminino perante o Pai divino, que sem romper a unidade divina, se revela macho relativamente ao criado. Mas em imagem, este Adão é por sua vez macho relativamente à fêmea que há dentro de si. Estes dois polos, macho e fêmea, são objeto de ambos os lados da árvore do conhecimento, que ao 7º dia do Gênesis, Deus planta o homem no meio do seu jardim, jardim das delícias, com a árvore da vida. Os dois lados da árvore do conhecimento foram chamados bem e mal nas categorias relativas ao mundo do exílio, que tanto condicionam o nosso olhar. Mas chegaram os tempos que nos transmitem a audácia de apelar ao oriente do nosso ser, a língua una que anuncia a ordem ontológica das coisas. A palavra que traduzimos por bem, tov, em hebreu, é que qualifica a luz no dia 1 do Gênesis. E o seu oposto, ra, não é o mal. Deus, ele não criou o mal, mas o que participa das trevas. Ereb é a noite. Estes dois polos foram anunciados logo no primeiro versículo desse livro, quando é dito que Deus criou os céus e a terra. Os céus, Shamayim, são constituídos pelas águas Maim e pelo Shem, o nome, no coração dessas águas. Os céus, confirma Cristo, estão no interior de nós, assim como as terras, poderíamos acrescentar, porque a palavra terra, Eretz, significa o seco. O seco pode ser sentido como uma coagulação das águas, obra divina do 3º dia do Gênesis. Céus e terra correspondem então a Ra e Tov. O todo clarificar-se-á se trouxermos uma terceira qualificação aos dois polos da árvore do conhecimento. Esta nova dialética é mesmo objeto de dois modos essenciais do verbo hebreu, que são o cumprido e o ainda não cumprido. Estes dois termos concernem o filho germe e fundamento do Adão, o Yud, contido na letra Beit. Eu sou em devir. A realização total será Yud Re Vav Re. Eu sou. Este ainda não cumprido corresponde ao polo Ra,
aos nossos céus interiores que se apresentam como uma matriz de água grávida do germe divino. Corresponde a um potencial inaudito de energias retidas nas trevas. Essas energias, feitas almas vivas no quinto dia do Gênesis, evoluem como satélites à volta do núcleo divino, que é o Shem. A sua realização constitui a dinâmica do crescimento do Shem, o germe do ser. Realizado, o potencial faz-se cumprido. Nesse fazer, os céus tornam-se terras. O úmido transmuta-se em seco. As trevas em luz. O polo fêmea constrói o polo macho. O germe do filho cresce nestas novas terras. Ele traz um suplemento de luz e informações, uma outra inteligência, uma força que constrói o polo macho. Adão, o homem, homens e mulheres incluídos, será então capaz de fazer trabalho macho ainda mais profundamente ao penetrar as suas águas, ao desposar o seu feminino. Eu sou em devir de ser, tornar-se-á eu sou, fruto da árvore do conhecimento, realização total. A imagem de Deus, que é o homem, atingirá a semelhança. O homem tornar-se-á o seu nome. O poder que permite esta realização é o do Shem, intimamente ligado ao do Espírito, quando ao Espírito de Deus se une o Espírito do homem libertado ao sétimo dia do Gênesis. Deus sopra nas narinas de Adão um sopro de vida, e ele torna-se alma viva. Este sopro é inseparável do germe. É dado ao homem com a sua semente, como a qualquer a semente, para crescer. No homem trata-se de uma força de amor colossal. É o poder do Eros, o poder do Espírito inseparável da semente-verbo que, na imagem do Verbo e do Espírito Santo, funda o homem no núcleo do seu nome. É uma força nuclear que só dispensa os seus dons à medida da exigência do crescimento do Filho-Verbo, porque é uma exigência de desejo e um apelo ao êxtase na participação do Santo Nome. É uma força nuclear que só dispensa os seus dons à medida da exigência de crescimento do Filho-Verbo, porque é uma exigência de desejo e um apelo ao êxtase na participação no Santo Nome. Ambos, Verbo e Espírito do homem, são uma força retida à partida da vida, como a de uma flecha mantida sob tensão no fundo do arco, naquilo que constitui a carne. E a carne está no lado fêmea do homem. Mas o homem criado ao sexto dia do Gênesis é incapaz de definir nele esse outro lado fêmea. De tal modo, se lhe confunde. É pois na situação de sétimo dia que se faz uma diferenciação. Deus diz então, cortado de si mesmo, Adão não pode se realizar. Demos-lhe uma ajudante, o seu face a face, capaz de comunicar com ele. Deus faz então vir para junto de Adão as energias animais que estão nele e que o substituirão se ele as não agarrar e dominar para delas constituir o seu nome. Este versículo, aliás, é geralmente traduzido por não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora à sua semelhança. Então, Deus faz então vir para junto de Adão as energias animais que estão nele e que o substituirão, se ele as não agarrar e dominar, para delas constituir o seu nome. Nesta primeira etapa do trabalho, Adão não atinge a totalidade de si mesmo. Não descobre a plena dimensão desta ajudante, Ezer, que Deus lhe prometeu. Esta palavra, Ezer, conjuga-se com a palavra Zerá, que significa semente. A ajudante contém a semente, o germe do nome, e a comunicação com ele próprio será total quando Adão entrar em contato com essa grande profundidade do seu ser. É por isso que Deus falou a cair no sono
ele adormece. 3 termos que traduzem a descida ao mais profundo, ao mais antigo de Adão, ao seu oriente. Deus mostra assim a Adão a totalidade do seu outro lado, Tselá, lado sombra, Tsel, até a sua nascente, letra Ain, com que termina a palavra. Notemos que Tselá, esse outro lado, que nunca foi uma costela, quando é pronunciado Tsaloá, significa cochear. Adão vê o seu polo fêmea, os seus céus, as suas trevas, o potencial inaudito de sua futura realização. Esse outro polo é também chamado Adamá, enquanto mãe das profundezas, de que ele nascerá à medida que a trabalhar e se fizer macho nela. Nela, entra igualmente em contato com a sua semente, com o seu nome germe, o núcleo do seu ser, o verbo que ele é em potência e que, com o seu espírito, se chama carne, bazar. Deus confirma a carne nas profundezas. E esta palavra profundeza, tatená, tem uma conotação de casamento. A imagem divina que é Adão contém em bazar a unidade do verbo e do espírito. O espírito é, como acabamos de ver, a força do Eros que lhe permitirá os seus esponsais com ele próprio para fazer crescer o verbo, o que concerne a árvore do conhecimento, mas também as suas bodas com Deus. E isso concerne, como veremos, a árvore da vida. A carne é de origem e de vocação divinas. A carne é de origem e de vocação divinas. Não deve confundir-se com o corpo. Este último corpo celebra quando o homem entrou na sua ressonância com ela. Sem ela, as festas do corpo, se não reconduzirem a ela, e portanto a Deus, só podem anunciar amargas solidões. Então, sem ela, as festas do corpo, sem a carne, as festas do corpo, se não reconduzirem a ela, e portanto a Deus, só podem anunciar amargas solidões. No nosso texto bíblico, Adão entrou em ressonância com ela. Está maravilhado. Ele está maravilhado. Goze um êxtase iniciador sem o qual não poderia fazer o caminho necessário. Eis aquela que é osso dos meus ossos e carne da minha carne, exclama ele. Sendo o osso sinônimo de substância, do que está por baixo das aparências, o grito de Adão é verdadeiramente o grito que os evangelhos nos deixam adivinhar e que sai da boca dos 3 apóstolos no dia da transfiguração. E, no entanto, a experiência de Adão também poderia chamar-se o seu batismo. E não é verdade que este mergulhou nas suas águas? É na profundeza das águas que se vive igualmente a entrada em ressonância com a carne divina, o núcleo do ser, que dá a iluminação. Mas os céus abertos durante um instante voltam a fechar-se. E tal como os 3 apóstolos do Evangelho, a quem foi pedido que voltassem a descer da montanha e acompanhassem Cristo na travessia das trevas, Adão deve começar a sua caminhada. Sabe que é 2. Ele, o esposo, chamado Ish, e o seu outro lado, ele, e a que deve desposar, e que, chamada Adamá, enquanto mãe, é nesta função de esposa chamada Ishá. Esh é o fogo, Ishá é a fogo. Esh é o fogo, Ishá é a fogo. A matriz de água, nesta condição de esponsais, torna-se matriz de fogo. Nela, Ish deve esposar Ishá para se verticalizar a fim de se tornar verbo. Tal como, segundo a mesma lei aplicada à ordem exterior, o homem se deve verticalizar no seu corpo físico
para poder adquirir a função da palavra. Mas a verticalização sutil nem por isso é atingida. Só o ser que assume as suas bodas interiores fará crescer o Filho Divino, até que este seja cumprido na carne una, divina e fruto de total conhecimento. O Verbo. Ao iniciar a caminhada, Adão sabe que é dois, que esses dois estão nus, isto é, que conhecem a lei do caminho, e já não estão confundidos. É nesta perspectiva que a ordem ontológica do criado apresenta o Adão andrógeno. Começam então as núpcias. Adão penetra a sua Ixá nas primeiras energias desse outro lado dele. São os animais adversários, os que se mantêm na outra vertente do seu ser, que constituem Ixá e povoam o incumprido. Tem uma vida autônoma, uma alma grupo animal, aquela com a qual Adão era confundido antes que Deus a diferenciasse de Ixá. Mas, por outro lado, Adão terá de os dominar em etapas sucessivas. E cada animal nomeado, dominado, recuperado, é uma informação que constrói a árvore do conhecimento. A pele do animal, or, torna-se luz, or. Jogo de palavras não menos significante desta admirável transmutação. Tendo integrado esta luz-conhecimento, Adão acede a uma nova terra, o seco, um campo de consciência outra. É então que Deus o visita e brota a seiva da árvore da vida. Esta seiva é o rio Uno, descrito no Gênesis, que se divide em 4 cabeças, cada uma das quais, por ordem de crescimento, vem fecundar tal terra, depois tal outra, segundo a sua qualidade. O rio Uno, na parte mais afastada da sua origem, chama-se Frat, o que floresce, discretamente, da árvore da vida no homem, por mais inconsciente que este seja, e sem o qual não poderia viver. Logo que o homem se vira para o seu oriente e vive o seu batismo de água, é visitado pelo seu Ridekel, que o introduz no profetismo. Quando entra na matriz de fogo, faz a experiência do Guiron, o inferno, e conhece a realeza. Totalmente purificado, é conduzido à primeira matriz, nascente do rio Uno, o Pishon. Nesta última matriz é revestido da dimensão sacerdotal e torna-se o seu nome. O homem que se torna o seu nome, que por isso assumiu totalmente a sua maternidade interior, construiu por isso a sua dimensão de esposa para Deus. Porque se Adão, imagem de Deus, é Ish para a sua Ixá interior, em arquétipo Deus, é Ish para Adão, que se revela então ser Ixá de Deus. Não é verdade que o salmista fica maravilhado perante esta grandeza do homem, louvando o seu Deus? O que é o homem para que te lembres dele? Versículo que também poderíamos entender por o que é o homem para que nele ponhas a qualidade de macho? E neste mesmo êxtase, o apóstolo São Paulo afirma: o homem, Adão, é a glória de Deus, e Ixá, a glória do homem. Ixá de Deus, o homem é a sua glória. Se ele próprio entrar na glória de sua própria Ixá, então desposada, então esposada. Tal é a beleza do homem, Ixá de Deus. Tal é a beleza de Ixá feminino do homem. Tal é a ordem ontológica do criado que, diz-nos o Gênesis, é subitamente rompida. Por que do meio daqueles animais que se erguem diante do Adão, para que, com o seu poder dominado e integrado, ele construa o seu nome, se aproxima a serpente? Este adversário, um dos aspectos de Satã, também conhece o caminho do homem. Tendo inveja dele, diz a tradição, esta serpente entende que não deve deixar que Adão vá mais longe. A serpente seduz Ixá, seduz todos os animais. Prazer, vaidade, posse, impaciência, desejo de poder. Cavalo, leão, touro, onagro,
tigre, etc. Todos se deixam seduzir. Adão, no seu espírito, já não está encordoado no núcleo do seu ser e não guarda como lhe fora ordenado a sua Ixá. Ixá deixa-se esposar pelo adversário feito inimigo e dá-lhe todo o poder sobre ela. Recebe o fruto que ele lhe estende e que tem todo o ar do fruto maduro na semelhança com Deus. Dá-o a Adão. Este come-o e crê que se tornou inteiramente cumprido. Deixa, assim, de prestar atenção àquela cuja função era ser cultivada por ele, esposada por ele e fazê-lo nascer a si mesmo até a sua realização total. Reencontra-se com ela no estado de confusão inicial. Estado de confusão com os seus animais interiores que agora vivem a sua autonomia e ocupam o seu lugar, sem que ele suspeite disso. Estado em que é coberto por túnicas de pele, a que hoje chamamos o inconsciente. Totalmente identificado com esse estado animal, naufragado no exterior de si mesmo, Adão entra num mundo de trevas onde tudo são gritos, bramidos de feras selvagens. Ele próprio não é mais que um animal entre os animais desse mundo trágico. Esta selva só pode ser dominada pela força exterior, em lutas mortais. Ixá é substituída por Eva, a mulher exterior, biologicamente mulher, que com Adão evoca a concepção puramente animal do seu ser criado. Macho e fêmea Elohim criou-os, que mencionei mais atrás. Assim rejeitados, Adão e Eva são a humanidade deste mundo que conhecemos desde sempre, feita de homens e de mulheres que se acasalam para continuar a raça, num espaço-tempo inteiramente estranho ao que a ordem ontológica descreve. Agora desconhecida, não ficaria Ixá na memória da tradição hebraica como tendo sido, num passado próprio do nosso tempo atual, a primeira mulher de Adão, conhecida pelo nome de Lilith, isto é, a noite? Seria então uma figura objetivada do incumprido, por outras palavras, do inconsciente, cuja existência o homem remeteria, na forma de uma personagem feminina, para a noite dos tempos, quando na realidade ele a traz na noite de sua interioridade. No mito da queda, Adão, que acaba por comer o fruto ilusório dado por Satã, ouve a voz divina expor-lhe as consequências do seu gesto, não como punição, mas como inevitável viragem contra ele das leis ontológicas transgredidas. Enamorado pela sua filha e esposa, tão dramaticamente prostituída ao falso esposo, Deus expõe-lhe igualmente o meio para regressar a ele na secreta alquimia do seu cumprimento. Porque Adão é fundamentalmente perdoado, salvo, já ressuscitado na morte e na ressurreição de Cristo, afirmada logo no momento da queda. Comerás o pão com o suor do teu rosto até que voltes a Adamá, de onde foste tirado, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar. O pó, Afar, do qual se pode dizer que é a fecundidade, Far, na fonte, letra Ain, é a promessa do fruto. O mesmo é dizer que a todo momento Adão pode ou virar-se para sua Ixá, Adamá, interior, e retomar as suas normas ontológicas na fecundidade devolvida ao pó das energias, animais que constituem a Adamá, ou ficar polarizado no mundo exterior a ele e usar-se nas múltiplas escravaturas que lhe fazem viver aqueles animais com os quais ele é de novo confundido e que estão agora entregues ao poder do Satã. Ou ele vira-se para sua Ixá, Adamá interior, e retoma as suas normas ontológicas na fecundidade devolvida ao pó das energias animais que constituem a Adamá, ou ele fica polarizado no mundo exterior a ele, a usar-se nas múltiplas escravaturas que lhe fazem viver aqueles animais com os quais ele é novamente confundido e que estão agora entregues ao poder do Satã. Ora, a humanidade no coletivo ainda se encontra naquele estádio de escravatura.
mas desde sempre sente inconscientemente a necessidade de exprimir o que traz na noite da sua interioridade ignorada, nos seus céus que já não contempla, e que, no entanto, continuam a semear a sua memória como um traço de estrela até ela. Quando se apercebe desse traço, remete a sua origem para tempos muito antigos, tempos da sua história, incapaz como ainda é de entrar no seu espaço-tempo interior. Faz então dele um objeto de cultura. É assim que a língua una, a estrela mais longínqua, o oriente do ser, estende o seu fio dourado até ao segredo das nossas línguas, a dos seus mitos e dos seus ritos, como já vimos. Outras estrelas deste mesmo céu escrevem os nossos contos e as nossas lendas, as nossas canções populares, as nossas fábulas e os nossos provérbios. Saberemos descobrir-lhe o sorriso por trás de sua astúcia? A divina mensagem por trás da sua aparência infantil? Atrevo-me a interrogar uma delas para ver sorrir o rosto de Lilith. Lilith parece-me ser uma personagem semi-mítica, semi-lendária. Tem uma parte de mito na medida em que é nomeada na Bíblia, uma única vez. Mas é o profeta Isaías que a situa no centro da destruição de Edom, numa descrição infernal que precede a era messiânica. Abre aspas. Nela se reúnem as hienas e os chacais, e os demônios se interpelam. Mas Lilith habita nesses lugares, e neles encontra o seu repouso. Ali a serpente faz o seu ninho, põe os seus ovos e tem os seus filhos. Ali se reúnem os abutres. Ixá é a sua companheira. Buscai no livro de Yud-Heh-Vav-Heh e lede. Uma daqui não está ausente. Ixá, sua companheira. Não procureis, porque a boca de Yud-Heh-Vav-Heh manda, e o seu espírito junta. Fecha aspas. Isaías, capítulo 34, versículo 14. E não é verdade que Lilith é aqui curiosamente identificada com Ixá, que por 2 vezes é chamada companheira desta selva? Apesar de o profeta insistir em apresentar Ixá nesse quadro temível, a maioria das traduções deste texto não falam dela. É mais fácil eliminar o que não se compreende. Talvez com alguma razão, dado que o próprio discurso de Isaías é ambíguo. Buscai no livro de Yud-Heh-Vav-Heh, diz ele, para logo acrescentar, não procureis. Como se não fosse útil procurar, enquanto a boca de Yud-Heh-Vav-Heh não nos der o sopro para juntar o sulco obscuro da estrela à própria estrela. E, no entanto, buscai, diz ele, porque quando os tempos chegarem, deveis lá estar. E não terão então chegado os tempos de receber esse sopro e de ligar com Yud-Heh-Vav-Heh a personagem fabulosa de Lilith, a Ixá? Que o Senhor me dê a audácia e a prudência para o fazer. Adão tinha contemplado Ixá num êxtase. No sono profundo a que Deus o conduziu para que descobrisse e desejasse a esposa, o seu outro lado, o lado escuro de si mesmo, ainda não cumprido. Esta é agora a noiva de Satã, comedor de pó. Já só é trevas estéreis. Adamá, que já não assume a maternidade de Adão, e que, maldita na sua relação com ele, não germina para ele senão silvas e espinhos. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. A amargura daquela que deixou de ser olhada, visitada, amada. Claro que ela é o covil dos chacais, dos abutres e das serpentes, de todas as bestas agora uivantes, mas que uivam também o seu desejo de ser amadas. E dado que já não o são pelo homem, o homem identificado com elas, de novo confundido com a sua Adamá, uiva ao longo de toda a sua vida o seu próprio desejo de ser amado pelos outros, nos quais projeta inconscientemente a sua exigência de absoluto, de felicidade,
sujeitando-os ao seu Eros transviado. Mas que ninguém se iluda sobre esse Eros, que mesmo transviado, continua portador de uma riqueza infinita. Esta última tanto pode levar ao mais trágico como ao mais divino na sua reorientação para a sua origem ontológica. Terei oportunidade de voltar a este grande tema. Não deixa de ser verdade que Lilith Ishá é o feminino que tem a sua morada naqueles lugares sombrios e que o homem projeta, aí articula-se a lenda, numa semidivindade antiga ainda presente no invisível, uma espécie de monstruoso demônio fêmea e alado. Com efeito, não será ela responsável no inconsciente do homem pela perda do seu paraíso e pela morte do filho interior que ele devia ter gerado a si mesmo? Em si mesmo? Não seria ela responsável no inconsciente do homem pela perda do seu paraíso e pela morte do filho interior que ele deveria ter gerado em si mesmo? É por isso que é representada errando pela noite através do mundo, frequentando os cemitérios e indo visitar as mulheres parturientes para matar o seu filho e saciar-se com a sua medula e o seu sangue. A lenda amplifica estes dados e faz dela a rainha dos demônios, ou mesmo a sua mãe, a quem são atribuídos os poderes mais maléficos, especialmente sobre as mulheres e sobre os filhos que convém proteger contra ela por meio de preces e de ritos. O Livro dos Esplendores, Zohar, livro fundamental da mística judaica, assim como o Talmud, confirmam-no vezes sem conta. Fazem do arcanjo Rafael uma das grandes forças celestes chamadas a combater esse demônio. Assim, o arcanjo Rafael tem uma forte intervenção no livro de Tobias para libertar Sara do seu opróbrio. Como desenvolverei no capítulo 5, número 4, Sara já perdera 7 maridos, mortos logo que conheceram a esposa, quando Rafael levou o filho de Tobias para pedir a jovem em casamento. Ora, o livro de Tobias revela claramente o seu sentido quando o situamos na interioridade desse homem de olhos fechados para o mundo exterior, a fim de melhor tomar o caminho do seu próprio além, e nesse além, conquistar a luz. Esse caminho de trevas é então percorrido por seu filho interior, que, acompanhado pelo guia, o arcanjo Rafael, assume a sua descida aos infernos. Tobias morre e ressuscita 7 vezes, ou seja, tantas vezes quantas as necessárias, até que na sua pessoa tudo seja cumprido. Nesse contexto, Sara não é senão a Ishá de Tobias, a sua mãe e esposa, que o jovem Tobias vai gloriosamente desposar uma última vez, sem morrer, mas depois de acorrentar o último demônio de Sara num rito sacrificial, ordenado pelo arcanjo. Adivinha-se que a lenda identifica esse demônio como o que matou os outros maridos, isto é, com Lilith. O que só fortalece a minha tese, segundo a qual Lilith é a Ishá esquecida, mas para a qual aqui, neste belo livro de Tobias, o herói se vira, obedecendo à ordem divina. Até que voltes a Adamá, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar. Tobias virou-se para ela. Esta viragem, techuvá, é traduzida na nossa língua pela palavra penitência, que devemos libertar do seu peso jurídico para lhe devolver o seu verdadeiro sentido. Tobias virou-se para sua Ishá, a noite. E a noite acabou. Lilith desaparece e o homem vê a verdadeira luz. Contudo, nem todas as lendas sobre o nosso demônio são tão negras, porquanto uma delas identifica Lilith com a rainha de Sabá, que veio comprovar a sabedoria de Salomão, personagem bíblica das mais estranhas. A rainha de Sabá parece ter posto Salomão à prova apresentando-lhe enigmas aos quais o rei soube responder perfeitamente. Nisso ela não é estranha aos guardas da entrada de numerosos mitos da humanidade,
monstros devoradores temíveis, dos quais são vítimas os heróis, que eles testam se não souberem responder. Heróis esses que serão os vencedores que integram a sua força positivada se souberem responder. A rainha de Sabá não é apresentada na Bíblia como um monstro devorador. Bem pelo contrário. Após a sua partida, esta envia todos os anos a Salomão múltiplos presentes, símbolos da sabedoria que continua a nutrir a do rei, deste modo cada vez maior. A rainha de Sabá reencontra aqui a identidade ontológica de Ixá, e por isso também a de Adamá, que faz nascer o próprio rei Salomão, numa luminosa assunção. Mas o que se teria passado se o rei não estivesse à altura da prova? Parece-me que o rosto da rainha de Sabá só é grandioso porque Salomão virou o seu aspecto terrificante. Terrificante porque portador de energias ainda não integradas, como é um leão que avança para aquele que não dominou, não virou o seu leão interior. E não é verdade que a tradição oral faz deste Ish, esposo, um anjo com o qual Jacó luta durante toda uma noite? Anjo, sem dúvida, no fim do combate com que Jacó é vencedor. Mas não se apresentará ele ao patriarca como um monstro? Todo ele objetivado do medo da morte que o ameaça e do ódio sentido por Esaú, o irmão que veio com o objetivo de o matar? Se o medo não se tornasse aceitação e o ódio amor, seria de um anjo que estaríamos a falar? Lilith teria mais uma vez fechado as suas garras, silvas e espinhos, sobre o infeliz suplicante então aniquilado pelo Satã devorador. Porque são os ornamentos luminosos da Ixá cumprida que revestem a rainha de Sabá para Salomão, tal como o anjo para Jacó. Aliás, Lilith não será irmã das Eríneas da mitologia grega, que com seus cabelos de serpente flagelavam todos os visitantes dos infernos, mas, mudando de rosto, se tornavam as Eumênides, as que têm bons pensamentos para aqueles que, como Édipo, tendo desposado a mãe, acabavam na luz recuperada da grande obra de sua vida? Assim, não me parece que haja qualquer contradição entre estes diferentes rostos de Lilith. Há só a alternativa perante a qual, a todo momento, todo ser humano se encontra quando face a si mesmo, se volta para sua Ixá a fim de a desposar ou se desvia dela. Neste último caso do desvio, é o homem que faz de Lilith um demônio. E, não a reconhecendo interior a si mesmo, a projeta numa das forças negras que reinam sobre o mundo. No primeiro caso, o homem reencontra suas normas ontológicas. Sabe que é dois, conhece o caminho que tem de percorrer, e só se confunde com a sua Ixá quando a desposa. Esta alternativa situa-nos na charneira entre o estado ontológico do ser, descrito nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, e do seu pecado, que é objeto dos 2 capítulos seguintes. Charneira que nos é existencial porquanto, confundidos com o coletivo na infância da nossa vida, na idade adulta e logo que entrados em ressonância em nós mesmos com o santo nome, podemos, a exemplo de Salomão e Jacó, reencontrar na nossa pessoa a nossa relação com Ixá. Aquele que permanece identificado com o coletivo do grande Adão ignora tudo de Ixá e reduz o texto bíblico da criação à dimensão histórica que se limita a revelar o exterior das coisas. Encontra-se diante do homem e da mulher biológicos de um primeiro Gênesis, cujo texto entra assim em contradição com o de um segundo Gênesis, no qual a mulher é extraída da costela de Adão. E a nudez é objeto de vergonha, servindo involuntariamente os interesses da crítica histórica. Podemos sorrir desta literatura infantil, que tanto serviu e continua a servir uma ética extremamente masculinizada, mas não é menos verdade que essa é ainda a nossa situação, e que temos de a assumir. Para isso devemos escutar com os nossos ouvidos interiores o que nos revela a narrativa da queda, a que doravante chamarei a do nosso estado de exílio. A palavra queda não é pronunciada no texto, e mesmo que na verdade este estado relativamente à ontológica da criação de Adão seja uma inversão trágica,
Parece-me perigoso manter esse termo de conotação culpabilizante e irrevogável. Com efeito, este pode conduzir ou ao desabamento patológico tantas vezes verificado no superego religioso, ou, reagindo contra tal perigo, à negação desse exílio, o que logo o normaliza e impede que dele nos libertemos. Grande é a perversidade desta última atitude, muito presente nas ciências humanas emergentes, que fazem tábua rasa da herança cultural dos nossos mitos bíblicos, até então confundida com religioso, ou que só recuperam os mitos gregos, por exemplo, para lhes reduzir o sentido aos seus próprios esquemas mentais. Adão, expulso do jardim do Éden, está realmente no exílio de si mesmo, porque em exílio de Deus. No entanto, a viragem para si mesmo e para Deus, a saída do exílio e a recuperação possível do estado primordial, é significado em Adão de uma forma tão radical como as consequências dolorosas do seu ato. Mas, esmagados por este pecado e pela sua corte de culpabilizações, nunca conseguimos ler esse outro aspecto do texto, tanto mais que, remetendo a sua história para tempos remotos, história de que teríamos sido os herdeiros irresponsáveis, a redenção na vitória da semente de Ixá sobre a semente da serpente, isto é, na vitória de Cristo sobre Satã, era lida numa perspectiva histórica de promessa longínqua, impalpável e desprovida da sua dimensão de eternidade. Devemos entender hoje essa narração como algo que nos diz respeito em cada momento de nossa vida pessoal e a qual, segundo a nossa escolha e numa essencial responsabilidade, preside Yud Revav Cristo, eu sou, ou Satã. Ambos descendem do tempo divino, eterno, que habita cada instante do tempo histórico desde o começo até o fim do mesmo. É por isso que, desde sempre, muito antes mesmo dos dias da encarnação e da redenção divinas, todo ser humano, incluindo Jacó, Salomão e tantos outros que dependem de todas as tradições, conseguiu recuperar na sua pessoa o estado primordial que se manteve maravilhado de esperança perante o oriente de seu ser. Esse espanto toca profundamente os nossos corações e chama-nos. É a ausência de viver que tentamos preencher por detrás de todos os álibis em que nos refugiamos. Mas bem sabemos como esses escaninhos se transformam rapidamente em túmulos. Como todos os mitos, a narrativa do exílio concerne o caráter imediato das nossas vidas, em que Ixá, a cada instante, pode ressuscitar do cadáver de Lilith. Mas, se esta última é mais personagem de lenda, Ixá, embora ignorada pela maioria do coletivo, é de uma poderosa realidade. Esposa não desposada é viúva. Viúva daquele que já não faz trabalho de macho nela. Tornada estéril, vê morrer o germe do filho que a formou. Escolheu, amou como matriz do seu crescimento, casa do seu devir. O filho da viúva morre, e constituirá uma lei em Israel socorrer o filho da viúva e sua mãe. Lei que recupera, como que para dinamizar, essa outra toda interior que os homens talvez sejam capazes de voltar a entender um dia. Se o profeta não reanima esse filho como Elias em Sarepta, se o Messias não o ressuscita como em Naim, a humanidade continua a ser confundida com esse Ixá que estende as suas silvas e os seus espinhos e que uiva com os seus animais ignorados ou recalcados por imperativos morais, mas não transmutados. A humanidade faz então trabalho macho, ou mesmo heróico, no exterior, mas continua a ser profundamente fêmea no seu interior. No tempo de Noé, a humanidade multiplicava sobre a terra e só dava ao mundo filhas, diz o texto bíblico. Contradição aparente, rapidamente anulada, se entendermos por filhas o aspecto fêmea da humanidade ontologicamente estéril, que o Deus de Jonas denuncia ao identificá-la com o mundo animal. E então não hei de compadecer-me da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e um grande número de animais?
Se na sua inconsciência Adão lança sobre o demônio Lilith o poder maléfico de uma Ixá desamparada, demite-se da sua vocação de maternidade para conferir a Eva a respectiva operação exterior.